Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu em troca de nada dei tudo na vida, bandeira vencida rasgada no chão, sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudade, amor, a vida perdeu como o sol de inverno. Boa noite. A voz quente de Simão de Oliveira cantando O Sol de Inverno, de Nóbrega e Sousa e Jerónimo Bragança, que em 1965 venceu o segundo Festival RTP da Canção, é o recorte sonoro das primeiras imagens do filme A Costa dos Murmúrios, de Margarida Cardoso, inspirado no romance homónimo de Lídia Jorge, cuja ação decorre em Moçambique, tendo por fundo a guerra colonial. Como no filme morrem os sonhos da heroína, na antiga África portuguesa ficam os sonhos de quantos portugueses se veem obrigados a regressar ao continente quando, ao aproximar-se a data da independência das ex-colónias, se torna manifesto que não têm condições de segurança para ficar. Em 1975, em poucos meses, Portugal recebeu quase 500 mil de desalojados, na maioria portugueses, que haviam partido para a África pensando lá ficar para sempre. Chegavam traumatizados, inconformados com os haveres perdidos, com os sonhos desfeitos, sem terem para onde ir. Encontraram uma sociedade profundamente crispada pela instabilidade política e pela crise económica que lhe chamou retornados. E os tratou, se não com hostilidade, pelo menos com indiferença. No imaginário nacional, o africanista colonizador próspero vinha com a intenção de tirar o emprego a quem cá estava. Grande parte das notícias sobre aquele que foi, em termos comparativos, o maior êxodo que a Europa conheceu no pós-guerra no século XX, foi relegada para as páginas interiores dos jornais. Chegaram em barcos e aviões. De mãos vazias, deixaram para trás uma vida à qual não puderam voltar. São o último testemunho do Império Português. Os números oficiais aproximam-se dos 500 mil, mas ninguém sabe ao certo quantos são. Rui Pena Pires, sociólogo e autor de um dos poucos estudos sobre os portugueses que regressaram do ultramar, tem, no entanto, uma certeza. O movimento que em 74 e 75 se seguiu à descolonização de cerca de 500 mil de pessoas que viviam, sobretudo em Angola e Moçambique, para Portugal, foi de longe um movimento de maior amplitude que aconteceu na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. A maioria, mais de 60%, regressou de Angola, enquanto que Moçambique representou 35% do total. Os oriundos das outras ex-colónias não chegaram a 22 mil. Eram, no censo de 1981, 5% da população residente em Portugal. Perdidos, tristes, incompreendidos, sentiam-se estrangeiros num país que também era deles. Eu vim de Angola e era mestre de uma traneira, corrava lá uma traneira e deixei valor para mais de 1000 pontos lá, tive que montar tudo. Cerca de um ano que ando a pensar na minha fuga. Claro, tive que deixar grande parte daquilo que fiz lá durante 19 anos e safar este barco para não vir só.
Fernando da Costa, jornalista na época e responsável por uma reportagem alargada sobre o tema, chama a atenção para o caso particular destes homens, pescadores que ficaram sem nada. Aí há também um aspecto que é muito significativo, é muito simbólico, é muito metafórico, que foi o dos pescadores que vieram de Angola, meteram-se nas suas traineiras e fizeram com que as navegações ao contrário. É uma epopeia extraordinária que se inscreve na riquíssima história trágico-marítima que nós temos. Quando chegaram, foram instalados em hotéis e sobreviveram com a ajuda, entre outras instituições, do Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, IARN, da Cruz Vermelha e de familiares. Foi muito importante os retornados poderem contar com apoio familiar, porque este é o tipo de crise que não se vence com ajudas financeiras, vence com apoio emocional, e esse apoio foi um apoio que foi proporcionado pelas famílias. Em mais de 300 locais espalhados pelo país, os retornados tentaram recuperar a dignidade e sobreviver. Apesar das dificuldades, a integração foi apontada como um fenómeno ímpar de absorção social. A integração dos retornados foi um processo que individualizou, não provocou formas de ação coletiva, organizada, mas pelo contrário se traduziu numa soma de processos individuais de integração, recorrendo aos apoios familiares que eles podiam dispor. Entre 1975 e 76, gastaram-se 56 milhões de contos, cerca de 280 milhões de euros, em frete de navios e aviões, em alojamento, roupas, alimentação, transporte, subsídios e empréstimos. 70% da importância gasta no alojamento, 20 mil contos diários, apenas beneficiou 15% dos retornados. O IARN não chegou para todos. Houve um conjunto de apoios de emergência dados pelo Estado à chegada dos retornados que minimizaram as situações mais dramáticas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sendo retornado e vim sozinho, já nessa altura, quando cheguei a Portugal, lá fui ao IARN buscar o meu apoio, e o meu apoio foram um cobertor e umas coisas, uns apoios para vencer o frio, que andava preparado para suportar daquele inverno de 75, e pouco mais. Os retornados perceberam que tinham de contar apenas com eles próprios e rapidamente refazer as suas vidas. Eram mais qualificados do que a média da população portuguesa, o que facilitou a sua integração. Em 1974 ainda era quase de 1/3 a proporção de adultos portugueses que não sabia ler nem escrever, que era analfabeta. Esse número entre os retornados andaria no máximo para os 5%. Isso não quer dizer que os retornados fossem todos licenciados, não eram. Agora, comparados com a média da população portuguesa, tinham qualificações muito superiores, e essas qualificações puderam ser aproveitadas na altura porque se estavam a lançar as bases para o desenvolvimento de setores mais qualificados do que no passado. E se uns se entregaram e lentamente como que morreram de tristeza, outros conseguiram levantar a cabeça e começar de novo. Esta população deu uma lição notável a nós de êxito, de vitalidade, de esperança e de equilíbrio. Integrados, ajudaram a construir um novo Portugal. Afinal, o seu país.